Olá, aqui é a professora Priscila Cordeiro, da Escola Municipal José Inácio. E venho falar hoje para vocês sobre a identificação dos ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Primeiro a gente vai entender um pouquinho, relembrar o que são retas paralelas e retas concorrentes, porque a reta transversal ela não deixa de ser uma reta com característica concorrente. Então, as retas paralelas são aquelas que em nenhum momento no espaço elas vão ter pontos em comum. Então, se eu traçar aqui pontos, eles vão estar sempre à mesma distância. Então, elas não se tocam em nenhum momento, elas não têm pontos em comum. Já a reta concorrente é quando elas têm um ponto em comum, que é esse ponto aqui onde há o encontro entre as retas. E o que caracteriza isso? Quando ocorre isso, existe a formação de ângulos. Nesse caso, vão ser formados 4 ângulos distintos aqui. Vou chamar aqui de A, de B, de C e de D. E o que nós podemos observar é que quando a gente analisa esses ângulos, os ângulos que estão opostos, no caso B e D, ou C e A, eles vão ter a mesma medida. Então, eu vou dizer que B é congruente a D e A é congruente a C. Então, consequentemente, nós dizemos que eles têm a mesma medida. Então, isso é o que nós chamamos de opostos pelo vértice. Opostos pelo vértice, OPV. Então, quando dois ângulos são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, a gente vai observar isso muito agora, na hora de identificar e classificar os ângulos formados por essa transversal. Então, vamos iniciar aqui, identificando as regiões. Então, aqui nós temos as retas paralelas, R e S. Essas duas retas aqui, elas são paralelas. E ela foi atravessada aqui, foi cortada por essa transversal, que está representada aqui pela reta T. Então, R e S são paralelas. Lembrando, retas paralelas nós representamos com os dois tracinhos, assim. Então, R é paralela a S. E ela foi cortada, elas foram cortadas por essa transversal. Quando ocorre isso, observem que foi formado 8 ângulos. A, B, C, D, E, F, G e H. Só que agora a gente observa as regiões formadas por essas retas. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é que as retas aqui paralelas definem 3 regiões. Uma, que é essa região. 2, 3. E essas regiões, elas recebem nomes e vai ser muito importante na hora de classificar. Então, essa região aqui, em rosa, que eu destaquei em rosa, toda ela, nós vamos chamar de região externa. Então, nós temos aí 2 regiões externas, né? Externa. E a que eu destaquei em amarelo, aqui, é a região interna. Então, a gente observa que os ângulos A, B, H e G estão na região externa. Então, quem está na região externa? Nós temos o A, o B, o G e o H. E quem é que está na região interna? Quem são os ângulos da região interna? Os ângulos da região interna são C, D, E e F. Então, primeiro nós identificamos as regiões quanto interna e externa. Outra região que a gente vai identificar é que é importante identificar o lado. Então, existem ângulos que estão à direita e tem ângulos que estão à esquerda. Então, eu preciso identificar quais são os ângulos que estão à direita e quais são os ângulos que estão à esquerda. Então, quem são os ângulos que estão à minha direita aqui? À direita nós temos B, C, F e G. Eles estão à direita. Quando os ângulos estão no mesmo lado, no caso estão à direita, nós chamamos de ângulos colaterais. Então, B, C, F, G são colaterais, estão à direita. E nós temos à esquerda os ângulos. Quem são os ângulos que estão à esquerda? Nós temos
o A, o D, o E e o H. Então, são ângulos colaterais, estão à esquerda. Outra coisa que a gente também pode observar, nesse primeiro momento, que existem algumas pareias de ângulos iguais, que nós observamos lá quando a gente viu concorrentes, que são opostos pelo vértice. Então, quem é igual a quem que a gente pode observar? Nós podemos observar que A é igual a C. E podemos observar que B é igual a D. Assim como F é igual a H e E é igual a G. Lá pelos opostos pelo vértice, né? B igual a D, A igual a C, F igual a H e E igual a G. Além disso, o que é que a gente pode observar? Quando essa transversal aqui corta as retas paralelas, o mesmo conjunto de ângulos que eu tenho aqui, ele é formado aqui de forma correspondente. Então, o A vai estar correspondente ao E, então A é igual a E. O B vai estar correspondendo com F, então B igual a F. O D está correspondendo ao H, então D igual a H. E o C está correspondendo ao G, então C igual a G. Então, nós podemos, ao todo, finalizar dizendo que o ângulo A é igual ao ângulo C, que nós já tínhamos visto, assim como é igual ao E e ao G. Então, A igual a C, que é igual a E, que é igual a G. E B é igual a D, que é igual a F, que é igual a H. E esse mecanismo aqui que a gente está fazendo agora, dos opostos pelo vértice, vai construir o que nós vamos chamar de ângulos alternados. Os ângulos alternados são aqueles que estão em lados opostos. Ou seja, um está à direita e o outro está à esquerda, ou vice-versa. Então, lembrando, se ambos estiverem do mesmo lado, são colaterais. Se estiverem em lados diferentes, são alternados. Agora, a gente vai aprender a identificar quando ele é alternado e colateral. Então, vamos começar pelos ângulos alternos. Quanto aos ângulos alternos, nós vemos que estão em lados opostos. Então, lembrando, nós vamos trabalhar com o conceito esquerda e direita. Mas também a gente vai trabalhar com o conceito externo e interno. Então, primeiro a gente vai identificar aqui os ângulos alternos internos. Por que eu vou começar com os internos? Porque os internos são os que estão nessa região aqui, ó. Nessa região que eu vou marcar aqui em rosa. Certo? Quem são os ângulos que estão nessa região? Nós temos C, D, E e F. Esses são os ângulos da região interna. Aí, para identificar se ele é alterno, são os que estão em lados opostos. E uma coisa curiosa dos ângulos alternos é que são ângulos congruentes. Ou seja, tem a mesma medida, são iguais. Então, quem é igual a quem aqui? Então, nós vamos dizer que D aqui, é alterno a F. Eles são iguais. E estão em lados opostos. Ó, D e F. Então, o primeiro par de ângulos alternos, internos, é D e F. E também nós temos o C e o E. C e E também são ângulos alternos internos. Então, nós temos duas pareinhas aí de ângulos alternos internos. D e F, lembrando, quando for alternos, eles são congruentes, eles são iguais. Então, é só ir naquele sentido de opostos pelo vértice. Mas lembrando a região que ele pertence. Então, se ele é interno, está aqui dentro. Quem são aqui os opostos? D e F. I, C e E. Eu copiei errado aqui. D e F e C e E. Perdão. Agora, quem são os ângulos alternos externos? Os ângulos alternos externos são aqueles que ficam na parte externa. Ó, aqui e aqui. Não fazem parte da região delimitada pelas retas paralelas. E aí, quem são os ângulos que nós temos que estão nessas regiões externas? A, B, H e G. O que a gente vai observar agora, quem são os que são iguais? Os que têm a mesma medida.
consequentemente, eles estão em lados opostos e são ângulos alternos externos. Então, se eu começar aqui A, quem vai ser oposto a A? O G. Então, A e G são ângulos alternos externos. E se eu observar aqui B, quem é? Então, B, ele é alterno em relação a H. Está oposto a H. O interessante sobre as retas concorrentes é que os ângulos que estão de um mesmo lado da reta, por exemplo, em relação à reta R, quem está acima dela são os ângulos A e B. Isso quer dizer que eles são suplementares, ou seja, eles somam 180 graus. Do mesmo jeito, os ângulos que estão abaixo da reta R, que são os ângulos C e D, eles também somam 180 graus. Do mesmo jeito, os que estão à direita e à esquerda. Então, quem está aqui à direita? Nós temos B e C, e à esquerda nós temos A e D. Então, eles também são suplementares. Nós também vamos ter que B mais C é igual a 180 graus, e A mais D também é igual a 180 graus. É importante ter esse domínio, ter essa compreensão de ser suplementar e de opostos pelos vértices, que a gente vai utilizar bastante nas relações lá dos ângulos formados pelas retas paralelas cortadas por uma transversal. Agora nós vamos observar os ângulos colaterais. Os ângulos colaterais, lembrando, nós vamos olhar quem está do mesmo lado, ou seja, quem está à direita e quem está à esquerda. Então, esse vai ser o nosso olhar. E também nós vamos observar em relação a estar externamente ou internamente. Então, eu posso dizer que os ângulos podem ser colaterais internos. Colaterais internos são aqueles que são colaterais, ou seja, estão do mesmo lado da reta transversal, e estão na região interna, ou seja, na região formada entre a reta R e a reta S. Então, quem são os ângulos colaterais? À direita, eu tenho aqui quem? C e F. Então, C e F são ângulos colaterais internos. Da mesma forma, nós vamos ter D e E. Também são ângulos colaterais internos. Aí, lembrando, observem aqui que F corresponde a B, consequentemente, eles estão aqui, ó, no mesmo lado da reta. Então, entra aquele conceito lá de ser suplementares. Então, lembrando, os ângulos colaterais, eles são suplementares, ou seja, somam 180 graus. E nós também temos os ângulos colaterais externos. Então, nós vamos observar os ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal, mas estão externamente a reta R e a reta S. Então, observem aqui que eu vou ter o A e o H do mesmo lado da reta. Então, eles são ângulos colaterais externos. E nós temos o B e o G, que nesse caso também são ângulos colaterais externos. Então, relembrando, nós temos os ângulos alternos. Os ângulos alternos são os que são iguais e estão em lados opostos em relação à reta transversal. Então, nós vimos aqui internamente D e F, C e E, externamente A e G, B e H. Os ângulos colaterais, como nós vimos, são os que estão do mesmo lado da reta, à direita ou à esquerda. Internamente, C e F, D e E, externamente, A e H, B e G. Aí, lembrando, alternos têm a mesma medida. Colaterais, eles somam 180 graus. Vou observar esse exemplo. Note que aqui, eu sei que esse ângulo mede 60 graus. Nós temos o ângulo X, Y, Z, o MNOP. Vamos aprender como que nós vimos nas explicações anteriores, como identificar o valor de cada ângulo citado aí. Nós vimos que quando as retas são concorrentes, nós vamos definir ângulos opostos pelo vértice. Então, nesse caso, nós vamos ter aí o ângulo de 60 graus e o ângulo Z
eles têm a mesma medida. Então, eu já determinei aqui. Eu já determino que Z é igual a 60 graus. Da mesma forma lá, nós vimos que o ângulo aqui que está medindo 60 graus, ele corresponde ao ângulo M aqui. Então, eu já defino que M também é igual a 60 graus. E, consequentemente, por ser opostos pelo vértice, nós vamos ter que aqui P também é 60 graus. Ó. Então, nós vimos que Z é igual a 60, como o M é correspondente, também mede 60, e por ser opostos pelo vértice, também 60 graus. E da mesma maneira aqui, aplicando o que nós vimos, os ângulos colaterais, nesse caso aqui, eles somam 180 graus. Ou, como a gente viu pelos opostos pelo vértice, os ângulos que estão na mesma lado da reta somam 180 graus. Isso quer dizer que y mais 60 graus dá igual a 180. Então, eu posso dizer que y é igual a 180 menos 60. E aí, eu vou ter que y é igual a 120 graus. Então, eu já sei que o meu y é 120 graus. Consequentemente, pelo que nós vimos nessas explicações anteriores, por ser opostos pelo vértice, se y é 120 graus, x também é 120 graus. E nesse outro ponto aqui, por correspondência, se y é 120, n, que é o ângulo correspondente a ele, também é 120 graus. E, consequentemente, por ser oposto pelo vértice, o O também é 120 graus. Então, aplicando o que nós vimos na explicação anterior, nós definimos aqui a medida de x, y, z, O, M, N, P. Agora vamos identificar sobre ângulos colaterais e ângulos alternos. Então, nós vimos aí que eu preciso identificar região externa, região interna e precisamos identificar direita, esquerda. Quando ele é colateral, é quando ele está do mesmo lado da reta. Então, quem são ângulos colaterais internos desse sistema que nós estamos analisando aqui? Então, se você observar, nós vamos ter internamente à direita C e O. E à esquerda I, B e I. Eita, perdão, errei aqui a posição. Externamente eu tenho à direita E e F, e nós temos A e D. Agora, em relação aos ângulos alternos internos, lembrem-se que eles têm que ter a mesma medida. Então, eu costumo fazer internamente. Quem é que está em sentido oposto aqui, ó? Vamos lá. C e eles são iguais. E nós temos O e B. E os ângulos alternos externos, lembrando, são os que têm a mesma medida, nós vamos ter E, que está à direita, com D, que está à esquerda. E nós vamos ter A e F. Espero que vocês tenham compreendido a explicação. Respondam à atividade, tire dúvidas com seu professor.
É importante a participação de vocês na construção dessa aprendizagem. Tudo de bom, fiquem com Deus.